Olá, meu querido e minha querida, tudo bom? Depois de muito tempo com nossa igreja fechada, neste fim de semana nós retomamos os cultos públicos aqui na Igreja Presbiteriana Maranata, porém com um formato adaptado às regras que foram estabelecidas pelos órgãos municipais para que as igrejas pudessem funcionar. Lugares demarcados, cada pessoa com uma distância mínima da outra de 2 metros, e então nossa igreja está já adaptada e pronta para receber você nesta noite de domingo, você que está dentro daquele grupo que pode participar de cultos públicos, porque além das pessoas acima de 60 anos que não podem participar, todos aqueles que estão dentro de grupos de riscos também não podem participar de cultos públicos, de maneira que nós retomamos as nossas atividades, atendendo parcialmente aos membros de nossa igreja, uma vez que muitos não poderão participar, principalmente aqueles que estão enfermos, os que, de certa forma, mais carecem de oração e de cuidado. Mas é assim que precisa acontecer para que nós, dessa forma, possamos garantir a segurança de todos os que virão ao culto, para que a igreja não se torne também em epicentro de infectados do coronavírus. Então, nós vamos cultuar ao nosso Deus, louvar ao nosso Deus, mas de maneira que todas as pessoas que vêm para o culto possam ficar aqui seguras, tranquilas, lembrando também para vocês que o uso de máscara é obrigatório durante todo o tempo do culto. E o nosso culto começa pontualmente às 7h30 da noite e termina antes de 8h30, porque o decreto municipal estabelece 1 hora de culto. Então nós vamos cumprir rigorosamente para dessa forma poder proteger vocês. E essa semana eu vou terminar o livro de Hebreus, que era para ter acabado dia 15 de março, quando nós devíamos ter culto aqui na igreja, e já não foi possível encerrar naquela data. Então, hoje nós encerramos a nossa exposição no livro de Hebreus, que é um texto muito interessante, muito importante. Eu vou fazer toda a leitura do texto nesse momento e depois fazer uma breve reflexão. Diz assim: obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Orai por nós, pois estamos convencidos de que temos boa consciência, desejando portar-nos corretamente em tudo. É com insistência que vos exorto, para que assim façais, para que logo eu vos seja restituído. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós, que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação, pois vos escrevi de modo resumido. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo está solto. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos. Os da Itália vos cumprimentam, a graça seja com todos vós. É um texto muito bonito e fala sobre experimentar o novo reino de Deus. Como é que as pessoas que vivem sob a égide do Rei Jesus devem então se portar. E o primeiro ponto que ele destaca é que deve orar pela liderança, respeitar a liderança que se esforça o máximo que pode para assistir o povo crente, aquele povo que é frequente à igreja, aquelas pessoas que estão sob os cuidados pastorais. Ele diz muito bem, não é?
obedecer a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós. Eu penso nesse momento mesmo da pandemia, nós não podemos realizar culto público, nem podemos também fazer visitas, tudo isso ficou restringido, né? Tudo isso nós ficamos impedidos de fazer para maior segurança. Mas quantos pastores que se desdobraram durante esse período para assistir ao seu rebanho, utilizando as redes sociais, distribuindo vídeos, mensagens pelo WhatsApp, fazendo lives pelo Facebook. Então, o autor de Hebreus nos lembra que as pessoas devem orar pela liderança, obedecer e respeitar a liderança, porque muitos líderes, embora, como em toda a área, nós temos pessoas que não são dedicadas, que não são honestas, evidentemente você vai encontrar aqui e acolá um pastor que não tem boa índole, mas essa não é a regra, essa é a exceção. Nós devemos então sempre orar pela nossa liderança, porque os líderes, mesmo nos momentos de dificuldades, passando por dificuldades pessoais, ainda assim se desdobram para bem servir o rebanho que lhe foi confiado pelo Senhor Jesus. Lembra também que nós devemos viver em perfeição no amor de Cristo, né? O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre vós, dentre os mortos, nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável por meio de Jesus Cristo. Então, Ele nos lembra que nós devemos perseguir, buscar, viver em perfeição no amor de Jesus Cristo. E isso não é apenas dever da liderança, mas de todo aquele que professa a fé no nosso Senhor. O terceiro ponto que ele nos lembra é que nós devemos ser bênção na igreja, na congregação, no lugar onde nós nos reunimos, todos nós, independentemente se temos algum papel de liderança, nós devemos ser bênção, aquela bênção que Deus deu a Abraão e disse que Abraão devia abençoar outras famílias, ela também, nós recebemos essa bênção e temos a missão, temos o dever e devemos ter a alegria de abençoar outras pessoas, né, com a nossa vida. Por isso que ele diz assim: irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação. Eu estou chamando a atenção de vocês, o autor está dizendo, eu estou chamando a atenção de vocês, eu fui até duro em alguns momentos nesta carta, neste sermão, mas vocês suportai, cada um suportai, porque é para o crescimento de vocês que eu os exorto, né? E aí ele fala sobre Timóteo, o irmão Timóteo, né? Está solto, então se ele chegar até vocês, né? Eu vos verei com ele, se alegra então, porque naquele momento a igreja cristã vivia um contexto muito mais difícil do que o que nós vivemos hoje, neste momento da pandemia. Estava sob ataque constante, perseguição do Império Romano, muitos cristãos perseguidos, sem poder viver publicamente a fé no nosso Senhor. Então, que esta semana nós possamos já nos preparando para o domingo, nesse texto de Hebreus, capítulo 13, do versículo 17 ao 25, encerrando, fechando esse livro, possamos então experimentar o novo reino. Semana que vem eu começo na exposição de um novo livro da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou expor do capítulo 1 até o capítulo 12, num primeiro momento. Então, depois disso, haverá uma interrupção e, a posteriori, eu retomo o livro. Então, semana que vem tem novo livro, nova abordagem, e que nós, então, possamos nos guardar para este momento tão importante da nossa igreja. Eu quero lembrar também que os nossos cultos da semana estão suspensos, nós não temos cultos na semana. Então, terça-feira, já no domingo, 10 horas da manhã, tem live, a EBD em live,
transmissão ao vivo pelo Facebook, e terça e quinta nós nos encontraremos novamente ao vivo pelo Facebook, para que vocês possam ter o contato com a palavra de Deus e assim permanecerem firmes nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, que Deus nos abençoe neste fim de semana e que possamos então amanhã nos reunir novamente aqui na nossa igreja para louvar e adorar ao nosso Deus, depois de tantos dias sem poder fazer isso de forma congregacional. Deus os abençoe.